sou Beth Goulart. Mais tarde estarei numa live com o Júnior Marques, um ator lá do Maranhão. Em casa. Uma live com o Júnior Marques no Em Casa. Em casa. Em casa. Em casa. Em casa. Em casa. Em casa com o Júnior Marques. Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais um Em Casa. Olá pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite! Chegamos ao nosso programa 50, gente. Ontem a gente conversava aqui com o diretor de teatro Luciano Brandão e ele disse que nós já batemos a quarentena, né? Considerando 40 dias, nós já estamos no programa 50 e olha só quem vem comemorar com a gente, quem voltou para comemorar com a gente. Uma querida. Vamos ver? Eu acho que a cultura é sempre muito importante na nossa vida, mas no momento em que estamos vivendo, ela é imprescindível, porque a cultura nos torna pessoas melhores. Como diz Cora Coralina, eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana, numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Antes acreditar do que duvidar. Cultura sempre. Cultura sempre! Por isso a gente hoje recebe Beth Goulart, que já está aqui. Então vamos chamar ela. Beth Goulart, minha querida, vem ficar em casa comigo hoje no nosso programa 50. Mandar um beijo aqui pro meu primo, Marcos Gutierre, a quem eu perturbo quando tô assim, mal, com alguns sintomas. Beth Goulart! Boa noite! Que noite maravilhosa, começando com Cora Coralina, com cultura sempre. É isso que a gente precisa todos os dias na nossa vida. Ainda mais nesses momentos que estamos vivendo. Cultura sempre, toda hora. Ai, Beth, que prazer ter você aqui de novo, minha querida. Para mim é um grande prazer. Da última vez que nós nos falamos foi tão eufórico que a internet caiu, o celular caiu. Foi, é verdade. Aquilo foi maravilhoso. Tinha que ter um vídeo show daquilo ali. Foi muito bom. Mas que bom que você está de volta e numa data tão importante para a gente, Beth, que a gente comemora 50 programas. Nós fizemos ao longo desse isolamento. Quando você me disse isso, que era comemoração, eu falei, poxa vida, foi tão gostoso o nosso encontro. O tempo passou com tanta rapidez e assim que são as coisas boas, né? Quando tá bom, você nem sente o tempo passar. Então, valia a pena ter esse nosso encontro. Eu gostei muito de estar presente nesse número 50, que dê muita sorte, que multiplique muito esse número por muito 50, 50, 50, 50. Eu tenho certeza, porque você é uma pessoa maravilhosa. A gente ficou tão encantado quando você esteve aqui. Você transmite uma paz maravilhosa. Eu recebi inúmeras mensagens. Precisamos repetir a live com a Beth. Precisamos repetir. Pois pronto, a pedidos, estamos aqui repetindo live com a Beth Goulart. A gente vai repetir alguns assuntos, Beth, para algumas pessoas que não tiveram, tá? Na anterior ou que querem rever. Mas vamos também conversar sobre coisas novas. E eu começo trazendo essa foto aqui para você, porque eu li uma entrevista sua dizendo o quanto a importância da família e da religiosidade, do trabalho, esse tripé era fundamental na sua vida. Além de falar que eu gostaria que você falasse desse tripé, eu queria também que você falasse sobre a transformação que o seu filho trouxe para você, que o João trouxe para você. Eu trouxe aí a foto sua com ele e a sua avó. Que isso, eu estava saindo da maternidade. Olha que momento mágico. Minha avó querida e amada, minha avó foi uma presença muito forte na minha vida, em vários momentos. E a vovó tinha uma coisa linda, a vovó foi obstetra, né? Então, cada criança nova que nascia, ela ia para a casa
da família com a criança nova para ensinar os primeiros momentos, a dar o banhinho, sabe? Os pais, logo no começo, que ficam meio assustados com a novidade de ter uma criança nova, ela ficava ajudando a gente, acalmava a gente. Minha avó, amava muito minha avó, adorei rever minha avó nesse momento tão especial. A maternidade modifica muito a nossa vida. Nós somos pessoas diferentes depois que passamos por essa experiência da maternidade. Porque é muito forte você gerar um ser humano dentro de você. Você fica um canal direto com Deus, né? Um mistério da existência, da vida, acontece dentro do seu corpo. Então, são modificações profundas que a gente vive, não só no nosso corpo físico, mas principalmente no nosso coração, na capacidade de amar, que a gente vai aumentando de uma forma assim. O amor de mãe é um amor incondicional. Então, quando você vive essa experiência da maternidade, você se abre para esse amor maior, que é um amor que se estende a toda a humanidade, mas você vive uma experiência que te transforma totalmente. Então, assim, eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de ter vivenciado a maternidade, não é? E é muito bom você acompanhar a vida do seu filho, depois dessa experiência que você tem, muito ligada no seu próprio corpo, quando nasce aquela criança, ela não é mais você, ela é um outro ser humano que está ali, e que depende de você, sim, aí num outro processo de criação, educação, de você desenvolver os dons e talentos daquela criança, perceber o que aquela criança tem de possibilidades, né? Nasce com que potencial para ajudar o mundo, e você poder ajudar essa criança a desenvolver esse dom e talento, é uma responsabilidade de muita beleza. A maternidade e a paternidade. E aí, quando eles crescem, dão para a gente essa alegria maravilhosa de sermos avós. Então, eu tenho essa experiência linda. Eu que tive um amor muito profundo pela minha avó, agora, ser avó, ai, nossa, você não sabe o que é. Para quem já vivenciou a maternidade, espere para se tornarem avós, porque é mãe com açúcar mesmo. É um amor redobrado, você ama o seu filho sendo pai, no caso era o pai, e a sua netinha, que é um outro ser humano que está ali. A gente está num outro momento de vida, a responsabilidade da educação não é tão nossa, é mais dos pais. Então a gente fica com o bom da história, sabe? A gente fica com aquela criança linda, que tem um amor muito especial por nós, porque a relação de neto com a avó e avó com neto é muito especial. Isso alguém tem que escrever sobre isso, porque realmente é um amor que transcende tudo. E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. E, Beth, mas você foi mãe já atriz, eu acho que aos 21 anos, você 21, 22, né? Sim, 21. Você já foi mãe atriz, porque você começa, a gente já falou no programa anterior, você com 3 anos de idade, toda aquela história, mas um trabalho de TV aos 14, né? E como foi conciliar a maternidade? Eu comecei, na verdade, no teatro, com 13 anos de idade, fazendo uma peça chamada Os Efeitos do Raio Gama nas Margaridas do Campo. Isso, que tinha no set, né? Exatamente. Foi produção do meu pai, direção do Antônio Abujanra, que foi um grande diretor, meu padrinho artístico. E os primeiros trabalhos que eu fiz em teatro foi com a Abujanra, foi o Raio Gama, e depois Volpone, que era uma peça do Ben Jonson, também em direção dele. Muitos anos depois, eu também fiz um trabalho com ele chamado... como é que é o nome do trabalho? Era um trabalho que eram 50 pessoas, cada um ia fazer uma coisa nova ali, e ali eu também dirigi, foi um dos exercícios de direção que eu fiz. Eu fui assistente de direção também do Abujanra, novinha, acompanhei alguns trabalhos dos meus pais como assistente. Então, a Abujanra foi muito importante na minha carreira, porque ele me abriu muitas portas e possibilidades de entendimento do teatro, da fazer teatral, né, como atriz e também como diretora. Mandar um beijo pro Flávio Venturini, que tá mandando abraço aqui pra gente. Querido. Maravilhoso também. Beijo, Flávio. Mas aí você conseguiu conciliar tudo isso, né, Beth? Quando você
você foi mãe pela primeira vez, você estava fazendo o que de trabalho? Ou você já tinha dado uma pausa? Então, depois dessa coisa do teatro, eu comecei a fazer teleteatro na TV Cultura. Meu primeiro diretor em televisão foi Antunes Filho, olha que privilégio. E era você um trabalho contracenava com o Antônio Fagundes, com né? Antônio Fagundes, foi a primeira coisa em televisão. Foram 2 teleteatros na TV Cultura, depois eu fui para a TV Tupi. Na TV Tupi eu comecei a fazer um monte de novelas. Eu fui a segunda Isabel Cristina da televisão. Novinha, e aí a Globo me chamou para o Rio de Janeiro. Aí quando eu vim para o Rio de Janeiro, porque assim, eu nasci no Rio, fui pequenininha para Curitiba, ficamos 4 anos morando em Curitiba, e com 5 anos eu fui para São Paulo. Então eu fiquei dos 5 aos 18 anos em São Paulo. Como eu estudei em São Paulo, eu comecei a fazer teatro em São Paulo, a fazer televisão em São Paulo, quando a Globo me chamou para o Rio. Eu vim com 18 anos. E aí, então, eu bati asa, saí da casa dos meus pais, vim para o Rio, fiz as primeiras novelas. A primeira novela na Globo foi Marina, uma novela das 6. E logo depois veio o Baila Comigo, que foi um sucesso imenso. E aí, que foi uma novela que marcou muito. Até hoje tem gente que me chama de Débora por causa do Baila Comigo. Foi muito forte, uma novela que eu cortei com o cabelo curtinho, ninguém usava daquele jeito, corte, todo mundo cortou o cabelo. Joãozinho, né? Eu fazia par com o Lauro Corona, que fez muito sucesso. Então, era uma novela maravilhosa, do Manuel Carlos, com o Tony Ramos, dava um show de interpretação. O elenco era chiquérrimo. Eu era filha do Raul Cortez e da Teresa Raquel. Então, só tinha feras trabalhando. E aí, depois disso, eu fui convidada para cantar. Quando eu fui para o Rio, eu falei, estou fazendo só novela, fiquei longe da minha família. Eu falei, preciso fazer outra coisa, preciso agitar a minha vida. E aí eu comecei, então, a querer desenvolver um trabalho com música. Aí eu conheci o Nando, o pai do meu filho, que era compositor do Balão, que foi uma música que eu defendi no Festival Internacional da Canção em 81. E aí nos conhecemos, nos apaixonamos, casamos. Um mês depois de casada, eu engravidei. E eu estava fazendo uma novela. Logo depois do Baila Comigo, eu fui chamada para fazer uma outra novela. Teve o festival e eu fui chamada para fazer uma outra novela, que era uma novela da Jeanette Claire, Sétimo Sentido. E aí eu engravidei. Assim, logo no comecinho, né? Queriam me matar, porque... A personagem não ia ficar grávida. O problema do personagem era que ela queria engravidar, aquelas coisas de Jeanette Claire, né? Eu era casada com o Retielli, que era o ator. E o problema dele, que tinha um problema genético de família, que não podia ter filhos, e ela queria engravidar dele, ele não queria. O problema era todo esse. Então, eu não podia engravidar. O problema era a gravidez. Só que aí eu, atriz, engravidei. E aí foi uma situação complicadérrima, porque aí a minha barriga foi crescendo, a história mudou totalmente. Aí ficavam falando assim, você tá mais gordinha, né? Ficava uma coisa meio assim, mal parada, uma coisa meio esquisita. Mas, enfim, eu fiz a novela até o final, eu terminei com 8 meses de gravidez. Lancei um disco com 8 meses de gravidez, tanto que esse segundo LP que eu lancei começa com o coraçãozinho do João na minha barriga. Ai, que lindo! A gente não falou na vez passada sobre essa sua vertente musical também, né? Então, isso, o Moisés Chaves está aqui, ele é um diretor de teatro, está falando de você, que você é cantora maravilhosa. Ele estava falando aqui. Eu adoro cantar. E aí, nesse processo todo, deu gravar discos, né? Eu estava fazendo novela, teve a história do festival. Tinha um preconceito naquela época muito grande para atores que cantavam. Não era comum. Hoje, graças a Deus, é comum. Muitos atores cantam, dançam muito bem, são muito preparados para fazerem musicais. Mas na época não era muito comum. As pessoas achavam que você estava gravando para aproveitar a novela. Então tinha um certo preconceito. E eu, ao contrário, queria fazer um trabalho sério com música. O Nando é um excelente músico, compositor, tem um trabalho excelente. E aí eu quis fazer um trabalho mais elaborado, e foi isso que eles me disseram. Olha, você tem um trabalho elaborado demais para a sua imagem. A gente queria uma cantora que fosse cantar uma coisa mais simples, mais popular, para aproveitar a sua imagem da novela. E não era o que eu queria fazer uma coisa mais elaborada.
E aí eu falei, bom, então tá bom. Então eu não sou mais cantora, eu sou atriz. Mas aí eu nunca mais parei de cantar. Depois disso eu fiz alguns musicais. Eu fiz um musical maravilhoso chamado Somos Irmãs, que é sobre a vida de Cinha e Linda Batista. Antes disso eu fiz cabaré. E foi o Sim, primeiro com o grande... Diogo Vilela, né? Exatamente, foi o primeiro grande musical que teve no Brasil. Não era comum esses musicais grandes, com grandes produções. Éramos 21 atores e bailarinos, uma orquestra feminina de 6 mulheres em cena. Era uma super produção, foi um grande sucesso e para mim foi maravilhoso, a experiência foi incrível, direção do Jorge Tacla, direção e produção do Tacla, e foi uma grande produção em São Paulo, fez muito sucesso. Mas era caro manter o espetáculo. Quando a gente conseguiu um novo patrocínio para ficar mais tempo em cartaz, veio o plano Collor e aí inviabilizou tudo, porque aí pegou o dinheiro de todo mundo e parou tudo. Então, não deu. Mas foi uma experiência maravilhosa ter feito um musical como esse, um musical americano, né, bem americano, mas teve o nosso olhar, não era como as produções agora, elas têm que seguir exatamente como é lá. Você não pode criar uma coisa nova. No nosso tempo, não. Nós criamos umas coisas novas, sabe? Não era exatamente como lá. E, segundo eles, foi uma das grandes montagens do mundo. Então, foi muito bacana a experiência. Eu adorei. Ai, que maravilha. Beth, a gente começou o nosso programa, você lendo Cora Coralina, um texto maravilhoso, inclusive, sobre enaltecimento da nossa cultura. E eu queria, Beth, é impossível eu não tocar nesse assunto com você, que é uma mulher tão esclarecida, uma grande atriz do nosso país, sobre a cultura do nosso país, né? Principalmente sobre os artistas que hoje, Beth, estão passando por tremendas dificuldades, né? A gente sempre tem falado que a cultura foi um dos primeiros setores a fechar suas portas porque não podia aglomerar em teatros, possivelmente um dos últimos setores a reabrirem as suas portas, e nossos artistas têm ficado aí à mercê de muitas coisas, né? De vaquinha, de chapéu virtual, de alguma contribuição na live. Como você tem visto, Beth, esse momento do nosso país assim tão complicado e se complicando cada vez mais? Com muita tristeza, não é? Um país que não valoriza a sua cultura, deixa de valorizar a sua identidade. A cultura é uma manifestação muito importante do povo e de si mesmo, né? Um país que não entende a sua cultura não se entende como país. Então, é muito triste tudo isso que está acontecendo. Não vejo melhora esse tempo aí que temos pela frente, não é a prioridade desse governo, não é. Então, eu acho que cada vez mais a sociedade vai ter que se juntar, a sociedade civil vai ter que se juntar para tomar as suas atitudes de apoio uns aos outros, que não podemos esperar muita coisa em vários sentidos, não é? Então, com relação à cultura, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Nós é que vamos ter que arregaçar as mangas e trabalhar pela valorização e pela sustentação dos nossos companheiros que estão em situação muito difícil. Você veja, tem a PTR no Rio de Janeiro fazendo um movimento grande de apoio aos profissionais. Tem a PTI em São Paulo também fazendo isso. Tem outras aglomerações profissionais que estão tentando, o Grupo Tapa está fazendo isso, e, infelizmente não vai ter jeito, a gente é que vai ter que se ajudar uns aos outros num momento como esse, esperando que isso transforme de alguma forma, mas está nas nossas mãos fazer com que a cultura continue existindo. Eu acho que ela vai continuar, porque o teatro, ele nasceu numa crise. Ele nasceu numa crise grave da sociedade da Grécia naquela época, por uma necessidade das pessoas falarem de suas dores, de suas perdas, do que estavam vivenciando. Era um momento de guerra, em que havia muitas perdas. Nós estamos vivenciando uma guerra sanitária, uma guerra de saúde, mas é uma guerra, e temos muitas perdas também. Então, existe um lado do teatro e da arte, de maneira geral, extremamente necessária para que a humanidade possa chorar as suas dores, depurar as suas experiências, tirar um novo olhar sobre aquilo que estão vivendo, até por uma necessidade de sobrevivência. Então, não tem como você calar uma população, você calar uma manifestação artística, porque ela sai
ela vem de uma necessidade. Então, a própria sociedade vai acabar, e você veja, nós estamos no isolamento, quantas pessoas não estão valorizando o que estão lendo, o que estão vendo, a música que estão ouvindo, a poesia que estão lendo, sabe? A arte, de alguma forma, está sendo valorizada pela própria sociedade, pela necessidade que a sociedade tem dessa manifestação artística. E eu acho que é pela sociedade que nós vamos encontrar algum caminho. Nós mesmos é que vamos ter que encontrar caminhos de sustentação da nossa arte. Mas a arte é forte, a arte resiste, a arte transcende, a arte transforma. Então, nós temos que confiar nesse poder intrínseco dela mesma para poder superar esses momentos. Importante você falar isso, porque isso fortalece, né, os artistas, porque, claro, que existem muitas iniciativas dos governos locais. Aqui mesmo, na nossa região, a gente já teve edital de fomento a tudo isso, editais de emergência e tudo, mas a gente necessita de uma coisa bem maior. Aqui a gente está conseguindo, né, fazer alguma coisa, mas ainda a passos lentos, porque as pessoas estão mesmo necessitando. Não, assim, veja bem, os passos cada vez mais lentos, mas, por exemplo, o que acontece? De repente, você não tem mais a verba. Não vai ter a gente vai se juntar, vai fazer uma vaquinha, cada um vai botar um pouquinho do seu e vai fazer. Porque a necessidade de fazer acaba sendo mais importante do que você ficar de braços cruzados esperando que uma lei venha te ajudar. É claro que tem que ter a lei, é claro que tem que ter política cultural, é óbvio. Mas, se você não tem isso, e se isso não parece... pelo horizonte à frente muito viável, a gente vai encontrar alternativas para que a arte aconteça, porque ela é necessária, ela é uma manifestação natural do ser humano. Da mesma forma que nós temos necessidade de pensar, nós temos necessidade de trocar o que pensamos, o que sentimos, de elaborar o que estamos vivenciando. É muito forte o que nós estamos vivenciando para passar assim em brancas nuvens. Todos nós estamos sendo, de alguma forma, tocados por essa experiência humana, que é a base da inspiração para qualquer artista, para um escritor, para um pintor, para um ator, sabe? Essa é a matéria-prima do nosso trabalho. Então, nós não vamos deixar que um governo ou outro nos impeça de criar, que é nosso impulso existencial mais importante. Silmara Silva está dizendo grata pela sua fala potente, Beth. Realmente, Beth, dá vontade de dar um abraço. Tudo isso passagem precisa se encontrar para dar um abraço, sentir carinhado. Mas a gente também começou o programa, né, falando de cultura e falando de Cora Coralina. E você, Beth, você tem um trabalho muito bacana com as escritoras. Eu queria que você falasse isso. Parece que você já estava começando um trabalho com Cora Coralina, se eu não me engano, mas você também já dirigiu Anissete com Lia Luft, você já fez Clarice, né? E essa escolha das escritoras, o que te leva para o caminho da literatura e unir teatro e literatura? E você faz tão bem, porque Clarice a gente, né... Meu Deus! Você lembra que eu falei da vez passada que vi Clarice em São Luís e saí ligando para todo mundo em Teresina. Pelo amor de Deus, a Beth vai estar aí. Assistam, porque eu acabei de ver, é maravilhoso. Né? Assim, como é? Por que essa decisão? Vem daí, vem da necessidade de valorizar a leitura. A leitura é tão importante para nós. E eu sempre achei... eu tive na minha vida toda, uma relação muito forte com os livros, desde pequena. Eu amo ler. E aí, quando eu leio uma coisa muito boa, uma coisa que me faz bem, eu abraço o livro, eu agradeço o livro, eu quero, de alguma forma, dividir com as pessoas esse conhecimento. Você leu esse livro, você sentiu essa experiência? Então, eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer uma ponte entre a literatura e o teatro. Como eu também tenho vontade de valorizar algumas mulheres brasileiras, porque eu acho que o Brasil também tem um problema sério de memória, né? O Brasil tem um problema sério de base cultural. Então, você tem que, primeiro, ter um hábito cultural, valorizar a cultura, valorizar o hábito de ler, de ouvir música, de ir ao teatro, de ir ao museu, né? Exato. E
através da literatura, você pode abrir um leque muito grande de conhecimentos. E é importante que as pessoas conheçam o trabalho dessas mulheres, conheçam a vida dessas mulheres. E aí, como eu sou uma grande admiradora de Clarice, eu fiquei pensando assim, poxa, as pessoas tinham que conhecer melhor o ser humano Clarice, a mulher por trás da autora. Quem é Clarice Lispector? Né? Essa personalidade tão interessante, essa mulher à frente do seu tempo. Então, eu queria criar essa ponte de ligação da Clarice, ser humano, mulher, escritora brasileira, e suas obras, para que o público, ao conhecê-la melhor, pudesse também ter vontade de ler mais as suas obras. E isso aconteceu. Aconteceu de uma maneira muito linda e eu sou muito grata por essa oportunidade de ter levado as pessoas a conhecerem melhor a Clarice Lispector, uma grande escritora brasileira, que tem uma literatura que exercita nossa sensibilidade, abre nossa compreensão sobre a humanidade de uma maneira muito linda e especial. Então eu fiquei com vontade de estender um pouco isso para outras autoras. No processo da escrita e de realização, eu fui procurada pelo mesmo agente literário da Clarice, é o que cuida das coisas da Lia Luft. Você veja como as coisas são incríveis. Ele me procurou e falou, olha, a gente queria que você fizesse a adaptação e dirigisse Perdas e Ganhos com a sua mãe. Eu falei, pai, como assim? A gente acha que ia ser muito legal pelo trabalho que você fez com Clarice, que seria muito bacana você fazer isso. Aí eu falei, que interessante. Então, na verdade, eu fui procurada, a obra, de certa forma, me procurou. Eu falei, puxa, deixa eu ver. Tal. Aí eu comecei a ler o livro é maravilhoso, mas é um livro que ela narra a experiência dela diante de uma grande perda na vida. E ele é uma conversa, ele não tem uma dramaturgia, porque as histórias da Clarice têm histórias, têm personagens, né? A da Lia não tinha. Era quase que uma conversa direta, quase um livro de autoajuda, um livro que um depoimento dela, assim, né? Eu falei, puxa, como é que eu vou fazer isso teatralmente, né? Como é que eu vou traduzir isso com a mamãe? Eu fiquei trabalhando, como é que eu ia fazer isso? Aí eu falei, bom, primeiro que tem que ser diferente da Clarice. Na Clarice, eu fui para a Clarice, eu virei a Clarice. No caso da Lia, não, a mamãe não vai fazer a Lia. Eu tenho que trazer a Lia para a mamãe. Então, vai ser um depoimento da mamãe. Tudo bem, mamãe tem história de vida, tem lastro, ela pode falar essas coisas pela sua história de vida. Ok, vou trazer para ela esses conhecimentos, para ela trazer através da história pessoal da mamãe. Aí comecei a tecer o conceito do espetáculo. E, no meio disso, eu falei, bom, mas eu também posso pegar alguns personagens de outra obra da Lia para poder também costurar isso. Peguei outros 3 personagens de outra obra de Lia, tinham contos maravilhosos, e aí eu misturei com essa narração central, que é a mamãe falando sobre isso. Durante o processo, olha que coisa louca, o papai foi um dos incentivadores para eu fazer esse trabalho. Isso, porque ele ainda estava aqui com a gente, né? Estava aqui com a gente. E a mamãe falava, eu não sei, é uma coisa diferente, porque é diferente. Não era um personagem, ela tinha que ter uma persona cênica para se relacionar com as pessoas. É uma coisa que ela não estava acostumada. Era um outro tipo de teatro que ela também não estava acostumada. Estava meio assustada, assim. E o papai falou, pai, você vai fazer. Ela só tem uma coisa que eu queria te pedir. Eu falei, o que é? Ela vai ter que tocar piano. Eu falei, tá bom. Ela tocando piano, claro. E aí eu fui fazendo. No meio da escrita, assim, um dia eu terminei assim de falar, que falava da morte, da perda, tal. Eu parei assim e falei, eu acho que esse trabalho só vai acontecer depois que o papai partir. Eu falei, não quero nem pensar nisso, tira essa ideia. Mas não deu outra. As coisas aconteceram, o papai acabou ficando doente, e o trabalho ficou parado, ficou guardado lá. O papai ficou doente, o papai partiu. E aí eu tinha esse trabalho nas mãos para fazer com a minha mãe. Eu falei, meu Deus, é muito forte, porque o final da peça, ela dizia assim, a melhor homenagem, olha que coisa forte, ela dizia assim, a melhor homenagem que eu posso fazer a quem se foi é viver como ele gostaria que eu vivesse.
Olha que bem, loucura. saudavelmente, com projetos até impossíveis, sendo feliz, trabalhando. Aquilo ganhou uma dimensão tão Uma grande. outra, né, Beth? Porque durante a montagem não tinha essa dimensão de saudade Não do seu tinha. pai. Quando eu estava Então, uma montando o outra... texto, não. Mas quando eu terminei e quando a gente vivenciou isso, eu falei, é agora. É para ser feito agora. Eu entendi porque eu saiu, entrou. Alguém tentou ligar. Voltou? Está me ouvindo? Voltou, tô ouvindo. Eu entendi por que eu fui procurada, por que esse texto veio a chegar até as minhas mãos, e você sabe que aquilo ajudou muito a minha mãe. Porque nós vivenciamos uma catarse real Claro. ali com as pessoas. Eu falei, mamãe, a senhora não tem noção de quantas pessoas nós vamos estar ajudando com esse espetáculo. Porque todas as pessoas que estão vivenciando isso ou vivenciaram aquilo vão se identificar com o seu depoimento, porque aí era um depoimento. Então, na hora da música, do piano, eu falei, eu vou gravar a música que a senhora fez para o papai. Virou uma grande homenagem ao papai. Não tinha isso, mas foi ganhando essa dimensão a partir do momento em que a gente foi fazendo o trabalho. Então, você veja bem como é que nosso trabalho... Às vezes, a gente tem que estar aberto para a intuição, porque muitas vezes nós somos convidadas a seguir um determinado caminho, não é? Por um poder superior que sabe o porquê das coisas. E aí, logo depois disso, falei, bom, agora eu tenho a Clarice Lispector, eu tenho a Lia Luft, eu vou fazer uma trilogia de autoras. E aí veio a Cora. E aí eu cheguei na Cora Coralina, exatamente. O Moisés está dizendo que você tem uma espiritualidade incrível, todo mundo dizendo aqui não posso deixar de te dar um beijo de boa noite, adoro você. Mas o trabalho com a Cora, Beth, a quantas anda, como está, o que você pretende? Então, a Cora está meio que aguardando os acontecimentos, que nem o trabalho do Perdas e Ganhos. Foram 4 anos entre fazer o trabalho e ele realmente acontecer. Eu acho que a Cora está nesse lugar. O que eu tenho da Cora o texto já está pronto. Eu tenho ideias de concepção cênica na minha cabeça, mas eu ainda não iniciei o processo ainda de trabalhar, a pesquisa, né? Por quê? As coisas estão muito indefinidas. Então, é muito ruim você começar um trabalho e você não dar continuidade a esse trabalho. Então, eu estou, na verdade, aguardando o momento certo para iniciar realmente o trabalho. Ele tá hibernando, aguardando a hora certa, que eu sei que virá. Né? Eu sei que virá. Ele está aguardando os acontecimentos. É provável que quando essa coisa toda passe, o teatro volte a ter um movimento, talvez eu até volte com o Clarice, que já está pronto. É uma forma de resgatar um trabalho. Seria lindo, para presente. Preparar, aí sim, o nascimento da Cora Coralina. Mandar um beijo aqui para Janaína Tavares. Janaína Tavares é uma grande pedagoga aqui da nossa região. Ela vai estar aqui amanhã. Ela tem assim desbravado muita coisa na educação. Beijo. O Robledo Milani está aqui, Silmara. Mas vamos falar um pouco das novelas, Beth. Aqui foi a sua última? Então, Jesus, exatamente, que está no ar agora. Que está no ar, exatamente. Essa foto foi feita lá em Ouarzazate, lá no Marrocos. E eu vi você falando, mandar um beijo para a Mariana Paz também, que vai estar aqui com a gente. A Mariana Paz tem um portal aqui, Beth, Entre Cultura, o nome do portal, e assim, tem sido um gás para a nossa cultura, porque você sabe que aqui a gente está longe dos grandes centros, a gente dificilmente faz uma temporada que as pessoas lotam, né? Assim, olha, você acredita que eu estava em cartaz, a gente decidiu ficar em cartaz de quinta a domingo no teatro aqui. E aí quinta não deu ninguém, sexta não deu ninguém, sábado a gente disse assim, a gente vai colocar um cartaz lá. Se hoje não der ninguém, a gente deixa um cartaz lá fora. Desculpa, esperamos vocês até ontem, né? Mas agora... Tem uma história boa para te contar de um tio meu, que é muito bom. Meu pai, você sabe, meu pai era produtor, minha mãe também, produtora dos espetáculos e tal. E tinha um tio meu muito querido que também trabalhava e ajudava com eles na bilheteria. Aí ele estava na bilheteria aguardando, assim, na companhia, de repente tocou um telefone e falou assim, alô, que horas vocês começam? Ele falou assim, que horas vocês podem chegar?
Vocês, nós queremos vocês, né? Mas olha, o teatro é do próprio teatro, é uma arte de resistência. Então a gente vai passar por alguns, já passamos por muitos perrengues e vamos passar por outros. E vamos sobreviver a eles, né? Vamos sobreviver. É claro que no momento, meu querido, as pessoas estão com medo de ir. É um momento difícil mesmo. É um momento de isolamento. Então como é que você vai ficar numa situação que tem outras pessoas ao seu redor? Isso assusta, a gente tem que entender. Não, mas isso foi antes. Então vou foi uma história antes. bonitinha com relação ao público, que é legal. Na minha primeira peça, Os Efeitos do Raio Gama nas Margaridas do Campo, teve um dia que nós fomos fazer a peça, na primeira temporada. Nós trabalhávamos no Teatro de Arena, lá em São Paulo, um teatro pequenininho, assim. E aí o produtor chegou para a gente e falou, olha, Unicete, hoje nós temos 10 pessoas na plateia, mas só tem um pagante. Se vocês não quiserem fazer, tudo bem, eu aviso lá as pessoas, não sei o quê. A mamãe falou, não. Nos reuniu e falou, olha, nós só temos um pagante para assistir o espetáculo. Mas em vez da gente cancelar o espetáculo, nós vamos fazer o melhor espetáculo que nós podíamos fazer, porque essa pessoa está aqui. E ela merece que nós façamos o melhor para ele. Então, vamos fazer o nosso melhor espetáculo? Nós, assim, claro, vamos fazer. Fizemos o espetáculo. Foi lindo, realmente, o espetáculo. Pois você sabe que esse um pagante era um diretor de 100 colégios que adorou o espetáculo e comprou o espetáculo para todas essas escolas, que era um espetáculo que falava sobre relação escolar, mãe e filhas, relação de mãe e filha, e tinha o contexto era numa escola. Você sabe que foi aí que o nosso sucesso começou, que nós começamos a fazer espetáculos vendidos para a escola, e as pessoas iam assistir, estava lotado, estava cheio, e a coisa foi indo, nós ficamos anos em cartaz com esse espetáculo, mas a força do espetáculo começou com esse um pagante que foi lá nos prestigiar. E nós fizemos nosso melhor espetáculo para ele, porque ele saiu da casa dele para assistir nosso espetáculo. Ele merecia essa nossa doação. Isso foi uma lição de vida que eu carrego para a minha vida inteira. Sempre que tem pouca gente na plateia, às vezes acontece, teatro é assim mesmo, né? Tem dia que está cheio, tem dia que não está. Faz parte. Eu lembro desse ensinamento que eu vivenciei ao lado de minha mãe e que me inspira até hoje. A beleza da entrega do nosso trabalho. Nós fazemos com amor, é um trabalho de doação. Então, nem sempre você pode esperar alguma coisa em troca. A gente recebe um aplauso de quem foi lá assistir. Mas ele também pode não gostar do espetáculo, ele tem esse direito. Então, a gente tem que entender que amor, e o nosso teatro é feito com amor, é uma doação que fazemos. Então, isso faz com que a gente tenha que ter suporte, sustentação, para poder passar pelos bons e pelos maus momentos. Curioso você falar isso, Beth, porque isso também mostra uma história construída, que a gente sabe, claro, que você tem, mas assim, existem jovens atores que querem, muitos querem o estrelato, né? Muitos querem chegar sem caminhar, e existem, essas histórias são extremamente essenciais para criar na gente aprendizados como esse que você teve, né? Que toda vez que está, por exemplo, a plateia vazia, você lembra desse episódio, e que maravilha. Mas vamos lá nas novelas, eu vi quando você... Pra novela. Então, eu estava falando dessa novela, dessa viagem maravilhosa para Ouarzazate. Ouarzazate é uma cidade perto de Marrocos, não é nem tão perto, é meio longe, 5 horas de Marrakech. Mas é uma cidade cenográfica. Não, tem a cidade, mas tem uma cidade cenográfica ali, que vários filmes são feitos lá. Game of Thrones foi feito lá, aquele outro esqueci, que ele faz que luta na arena. Muitos filmes foram feitos lá, filmes Gladiador. Gladiador. Então, eles têm uma estrutura incrível lá. Então, nós trabalhamos lá com a nossa equipe do Brasil, mas com uma parte da equipe deles. Os figurantes eram todos deles. O diretor falava eram 4 línguas que a gente ouvia ali, o maquiador falava em italiano, eles fizeram muitos filmes italianos, então foi uma experiência incrível. E nós trabalhamos, eu fui lá para gravar a sequência da crucificação, que é uma sequência muito forte emocionalmente.
Então foi uma experiência incrível, que nós tivemos que nos ajudar muito, nós, as mulheres. Tinha um grupo de mulheres que acompanhavam esse momento na vida de Jesus, né? Só tinha um apóstolo de homem, que era o João, que acompanhava. O resto eram só as mulheres, né? Maria, Miriam, Madalena, e a irmã de Sula, que era irmã de Maria. E nós, então, tivemos que nos ajudar muito para manter a concentração e manter o nível de emoção para essas cenas. Eram cenas muito fortes, né? E figurinos enormes, né, Beth? Figurinos pesados. Essa minha roupa era de lã. Então, teve dias, porque nós continuamos a sequência no Brasil, né? Nós fizemos só a parte realmente da crucificação lá, né? Antes e depois nós gravamos tudo no Brasil. E essa é uma roupa, uma sequência, meu filho. Eu quase desmaiei em alguns momentos, porque lã no Brasil é quentíssimo. Muito difícil. Mas foi uma experiência inesquecível para mim. Eu amei fazer essa novela, porque eu sou cristã, né? Eu acompanho, sim. Eu sou seguidora do Evangelho de Jesus Cristo. Então, para mim, foi uma emoção imensa vivenciar essa história, vivenciar esses personagens. E tão simbolicamente a novela está reprisando hoje, né, Beth? No momento em que a gente precisa, tão necessário ouvir tanto sobre os ensinamentos de Cristo, né, que só pregavam bem e tudo. Mas eu vi uma entrevista sua, acho que para o Porchat, que você falava da importância dessas mulheres na história, né, nessa história. Você sabe que a história de maneira geral, a história é contada por homens, né? Então, muitas vezes, as mulheres têm um trabalho incrível. Os próprios evangelistas, né? São todos fundamental na história, mas isso não é narrado, não é registrado. Então, esses nossos personagens, foi muito bacana a novela mostrar que, sim, nós estávamos ali participando de tudo, ajudando, nós éramos seguidoras de Jesus. Então, quando ele fazia o milagre, por exemplo, a distribuição dos pães, dos peixes, não sei o quê, éramos nós, os discípulos, os seus seguidores, que ajudávamos a alimentar toda aquela multidão de pessoas. Nós auxiliávamos o trabalho, né, de limpeza, de alimentar, de acompanhar, de proteger Jesus. Então, isso é bonito que a novela pôde mostrar isso, né? Que nem a novela agora das 6, que fala da história do Pedro I, por exemplo. Você vê a Leopoldina. Sim. Quem realmente assinou a independência do Brasil foi a Leopoldina, que figura importantíssima para a nossa história e que foi renegado durante tantos anos, né? Então, as mulheres precisam ser revalorizadas, principalmente na nossa história. Por isso eu quis falar tanto, eu tenho essa vontade de fazer um projeto sobre grandes mulheres brasileiras, que é para valorizar a participação das mulheres na nossa história. E não é só nas artes, é em vários setores da nossa vida, da nossa sociedade. Beth, você acha que o fato de fazer novela, porque a novela ela chega mais rápido, né, nas pessoas do que o teatro, isso não é nem fortalece, mas isso facilita de alguma maneira a carreira do ator, a carreira da atriz? Porque a gente sabe muito que existe também uma grande diferença entre ser artista e ser celebridade, né, Beth? Existe assim, uma diferença imensa. Mas o fato de estar na novela com um trabalho consolidado como o seu, como o da sua mãe, o do seu pai, de tantos grandes artistas, ele contribui com a carreira, assim, consolida a carreira, solidifica, faz com que... É uma grande vitrine do seu trabalho, né? É como você chega para as pessoas. Mesmo que você vá, por exemplo, o teatro, se a pessoa não vai ao teatro, não conhece o seu trabalho. E como é que a pessoa em outro estado do Brasil vai conhecer o seu trabalho se você trabalha só no palco, né? Se você não vai àquela cidade mostrar os seus trabalhos, como é que eles vão conhecer? Então, a televisão é um instrumento, sim, que aproxima as pessoas e que leva o público, de maneira geral, a conhecer o seu trabalho. Às vezes ele vai ver você na novela e resolve ver, então, você no teatro, já que você está na cidade dele. Então, é inegável você ver a função da televisão como divulgadora do nosso trabalho. E divulgadora da arte, de maneira geral. Logo lá atrás, a televisão era vista com um certo preconceito também. O grande artista é só o de teatro, não pode fazer televisão. Mentira, pode fazer televisão. Se faz bem televisão no Brasil, sim. Aliás, o Brasil é um dos grandes
produtores de teledramaturgia, E exportadores, os melhores né? do mundo. Isso é um motivo de orgulho para nós. E cada vez mais perto do cinema. Ou seja, o brasileiro tem uma capacidade imensa de trabalhar a teledramaturgia, o cinema e o teatro. O talento brasileiro é muito grande, porque o ser humano, o brasileiro, tem uma sensibilidade para o ser humano, para a humanidade. Então, nós temos muito que falar uns para os outros. Então, por isso que eu acho que a cultura não vai morrer nunca. Ela vai passar situações difíceis, vai passar alguns perrengues, mas a gente vai sobreviver. A gente vai dar sempre um jeitinho de mostrar o nosso trabalho, de ter uma arte potente. Às vezes, até com as dificuldades, a arte fica com mais consistência, porque acabamos tendo motivos mais fortes para poder nos manifestar, não é? Então, eu acho que é isso. Assim, nós passamos por um período, você disse assim, todo mundo acha que é fácil agora ser celebridade, não sei o quê. Houveram algumas facilidades na nossa sociedade que, de certa forma, criaram algumas comodidades que agora estão sendo retiradas. Né? Existe um choque, oh meu Deus, um choque porque eu não tenho mais aquele apoio, aquela coisa que eu tinha antes. Mas, em compensação, eu ganho a minha capacidade de adaptação e de transformação, que é isso que a gente está vivendo agora. Nós vamos inaugurar uma nova sociedade, que a gente não sabe ainda o que é. Então, precisamos desse momento de introspecção e transformação pessoal, interna, para poder, aí sim, criar uma arte também transformada. Ai, que lindo. Beth, ouvir você é sempre uma aula, sabe? Assim, por mim, eu faria live com você todos os dias. Mas olha, vamos para aquele nosso quadro, Você Ficaria em Casa, só que agora é diferente. Você que vai me dizer 3 pessoas que você gostaria de estar agora e que por causa do isolamento, por causa da quarentena, você não tá. Bom, vale filho e neto? Vale! Você tá distante deles, até porque a Anissete mora aí no mesmo condomínio que você, né? Então acaba que de alguma maneira... Mamãe tá mais pertinho, então eu consigo ficar mais pertinho dela. Mas meu filho, minha nora, minha netinha, infelizmente não. Pessoas que eu amo, que são meus filhos do coração, por exemplo. Paloma Bernardi, minha filha do coração. Que é uma linda. É uma linda, uma querida. Eu tenho vários filhos do coração. Todos que foram meus filhos, de alguma forma, continuam no meu coração. Gente, vamos botar a hashtag aqui, Beth me adota, tá? Que também quero ser filho do coração da Beth. Então, Thaís Melchior, outro Os filho seus do coração. Rafael Viana, outro filho do coração. Dudu Azevedo, outro filho do coração. Tem muita gente. A Tamisa irmã do coração. A Tamisa tá dizendo... Tamisa tá aqui dizendo que o tempo não passa para você, Beth. Quem? Não ouvi, desculpa. Tamísia. Tamísia. Tamísia, ela é coordenadora de moda aqui do Senac. Olha, já saiu a hashtag aí, Beth me adota. Tá aí, essas foram as pessoas que a Beth Goulart gostaria de ficar em casa, a família dela. Beth, chegamos ao fim do nosso programa de número 50. Que lindo, que paz você traz para esse programa, que paz você traz para minha casa. Deixa eu te dizer, da última vez que eu te entrevistei, aí eu disse para minha avó, né, que eu moro com ela, e meu avô também, além do meu marido e da minha cunhada. Aí eu disse assim, vó, eu entrevistei a Beth Goulart. Ela disse, poxa, por que você não me chamou? Eu queria mandar um beijo para ela. Tá ali na... Ela tá ali. Tá, mas eu não vou chamar, Beth, porque eu tive um problema de garganta e dei febre. E aí eu tô preferindo, como ela tem 85 anos, eu tô isoladinho aqui no meu quarto. Mas ela vai ficar pé da vida porque não foi chamada para te dar um beijo. Tadinha. Mas eu recebi o beijo dela. E que eu quero que ela receba o meu beijo no seu coração, viu? E que a avó é uma coisa muito especial. Vai, muito especial, sim. Olha, Beth, a minha tia lá em Parnaíba, no litoral do Piauí, disse: dê um beijo na sua mãe e diga que é de uma fã de Parnaíba, Piauí. Sim, obrigada, queridos. Beth, beijo para todos que participaram aí desse nosso encontro, dessa nossa conversa.
É que é uma forma que a gente tem de ficar pertinho agora, nessas conversas. Eu agradeço por essa oportunidade. Um beijo para todos que estão aí. Recebam meu carinho, hoje e sempre. Beth, muito obrigado. A gente precisa, quando tudo isso passar, se ver, se abraçar. Todas as pessoas que não são daqui, a gente está querendo trazer com um espetáculo, com uma oficina, com alguma coisa, e você vai ter que vir. Não me diga não, não, viu? Não, sim. A minha tia Maria Auxiliadora está aqui de Fortaleza, também te mandando beijo. Beth, obrigado por ter vindo mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigado. Muito sucesso e felicidade sempre para você e para todos. Fiquem com Deus, cuidem-se. Fiquem em Nós casa. amamos você. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau.